Em dezembro de 1961, aconteceu uma das maiores tragédias do nosso país. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Gran Circus norte-americano, que na época os anúncios diziam ser o mais completo circo de toda a América Latina. E essa tragédia deixou centenas de pessoas mortas e feridos. E o pior, gente, tem um motivo bem ruim por trás desse incêndio. E eu vou te falar tudo nesse episódio de hoje. Então, o tema de hoje, gente, foi uma sugestão da nossa apoiadora, das nossas duas apoiadoras do Apoia-se, a Isa e a Ludmila Abreu. Então, se você quiser também sugerir casos e aparecer aqui no Casos Reais para dar sua sugestão, vai lá aqui no link da descrição, que eu sempre deixo o Apoia-se. Por lá você consegue ter acesso aos episódios antes deles irem ao ar. Eu sempre disponibilizo para os apoiadores antes. E também você tem um grupo de WhatsApp exclusivo comigo. E lá a gente bate papo e também a gente consegue ter as sugestões e eu já boto ali, se eu gostar, eu já boto ela ali para os próximos episódios. Então é isso, gente, tem várias vantagens, mas se você quiser sugerir um caso e não ser apoiador, também tá o link do site do Casos Reais aqui na descrição, e por lá você também consegue sugerir o seu caso e também ver todos os conteúdos de imagens, de textos, de todos os episódios que eu trago aqui. Então é isso. Vai lá no meu Instagram, @erica_miranda, se conhece no final, que eu tô quase batendo 40 mil seguidores. Bora bater essa meta aí, gente. Por favor. É muito difícil aumentar o número lá, né? Muito difícil. Então é isso, era só o que eu queria falar hoje. Então agora vamos pro episódio da semana. E essa é a história do Gran Circus norte-americano. Em dezembro de 1961, o Gran Circus norte-americano, que chegou em Niterói, que hoje é uma cidade da região metropolitana do Rio, mas que nessa época aí da década de 60 era a capital do estado do Rio de Janeiro. Eu não sabia dessa informação, gente. Eu descobri essa informação, né, nessa pesquisa aqui do episódio de hoje e eu fiquei chocadíssima. Eu sou carioca e não sabia dessa informação, então talvez tenha algum carioca aí também que não saiba. Enfim, tô aqui inclusive agora botando na imagem imagens aí de Niterói, para quem não conhece, para quem nunca visitou Niterói, é muito bonito também e tem uma vista muito linda do Rio. Aquelas cariocas. Gente, a coisa mais bonita de Niterói é a vista do Rio. Mentira, gente, eu adoro Niterói, tá? Adoro vocês, gente. Comentem aqui se você é de Niterói. Enfim, quando o circo chegou em Niterói, né, naquela época, ele lançou vários anúncios e propagandas para poder atrair os clientes, né? Não sei se vocês lembram, gente, eu sou dos anos 90, e na minha época um circo na cidade já era, tipo, todo mundo falava, os pais já se programavam para te levar e tudo mais. Imagina na década de 60. Devia parar realmente a cidade. Então, várias dessas propagandas diziam que esse era o maior e o mais completo circo de toda a América Latina. E só para vocês terem noção, o circo era bem grande mesmo. Eu vou colocar aqui imagens. Ele contava com aproximadamente 60 artistas de circo, como palhaços, trapezistas, domadores de animais, 20 empregados, além de 150 animais, como leões, girafas, elefantes. E nessa época, ainda era considerado ok, né, ter animais sendo explorados em circos e zoológicos dessa maneira. Hoje em dia, a lei brasileira proíbe que animais sejam exibidos em espetáculos. Então, muita coisa mudou, como vocês podem ver. O dono do Gran Circus era o Danilo Stevanovic, que é um gaúcho da cidade de Caceque, no Rio Grande do Sul. Ele vinha de uma família de 7 irmãos e a família de Stevanovic tinha mais de um circo naquela época. Na verdade, os circos eram um negócio da família. Eles já atuavam há mais de 250 anos como circenses. A família Stevanovic começou como saltimbanco, que se apresentavam ali em praças por toda a Europa, e na Segunda Guerra Mundial vieram fugidos para a América Latina. Então, 2 circos dessa família já tinham pegado fogo, o Buffalo Bill e o Shangri-La. E eles foram destruídos pelas chamas em 1951 e 1952, muito próximos, né? Então, na época em que o Gran Circus chegou em Niterói, como eu falei, o Danilo investiu em muitas propagandas para poder trazer mais clientes para verem os espetáculos.
Em algumas dessas propagandas, o Danilo reforçava que ele tinha trocado a lona do circo, né? Em teoria, o Danilo tinha mandado fazer uma lona nova, melhor, mais impressionante e que aumentaria a capacidade de público do Gran Circus. Essa lona nova era feita de nylon e pesava cerca de 6 toneladas. E com um mastro principal que tinha 17 metros, o que é bem alto, o Gran Circo seria montado na Praça do Expedicionário, que ficava em frente à Estação Leopoldina. Ele ocuparia um diâmetro de mais de 50 metros em um terreno que, aos sábados e domingos, servia de campinho ali para a criançada da região se encontrar, jogar futebol, enfim, se divertir. Então, gente, era um circo grande. A montagem dele demandava muito tempo e muitas pessoas. E por conta disso foram contratados 50 trabalhadores para ajudar nesse processo de montagem. Entre os trabalhadores estavam Adilson Marcelino Alves, mais conhecido como Dequinha, o apelido dele. E para quem está aqui assistindo pelo YouTube ou Spotify, vocês sabem que vocês podem ver, né, a imagem, assistir o conteúdo. Então eu vou deixar aqui várias imagens durante o episódio para vocês conseguirem ver essas pessoas, momentos e tudo que eu tô falando aqui, tá? Então eu vou colocar aqui a foto do Dequinha. A gente não tem muitas informações sobre essa pessoa, sobre ele, mas o que a gente sabe é que o Dequinha era considerado um rapaz meio problemático da região. Ele tinha antecedentes criminais por furto e as fontes também afirmam que o Dequinha apresentava alguns problemas mentais. Durante a montagem do circo, o Dequinha arrumou confusão com o porteiro, que trabalhava no circo, e ele foi trabalhar bêbado. E por conta disso, o Danilo Stevanovic, ele demitiu o Dequinha apenas 2 dias depois dele ser contratado. Inconformado ali com a demissão, o Dequinha ele começou a rondar o circo. No dia 15 de dezembro de 61, o Gran Circus norte-americano estreou, né? O circo estava tão cheio que o dono, o Danilo, ele suspendeu a venda dos ingressos, o que deixou muita gente que queria ver ali bem frustrado porque não conseguiu o ingresso para assistir. O circo fez muito sucesso naquele dia e a cidade inteira estava muito animada, super engajada ali para ir assistir todos os próximos espetáculos. Então era uma coisa que estava deixando ali Niterói falando muito e muito animada. E nesse dia de estreia, dia 15 de dezembro, o Dequinha tentou entrar no Gran Circus sem pagar ingresso. Mas um dos trabalhadores dali, um domador de elefantes, viu o que ele estava tentando fazer e não deixou. Então o Dequinha ele acabou sendo impedido de entrar no circo. No dia seguinte, o dia 16 de dezembro de 1961, que era um sábado, o Dequinha, que continuava ali em volta, perambulando, rondando ali os arredores do circo, ele começou uma discussão com um outro funcionário do Gran Circus. E dessa vez, ele foi literalmente expulso dali, ele foi agredido e expulso. Então, na tarde do dia seguinte, depois dessa agressão ali, no dia 17 de dezembro de 1961, o Dequinha convidou 2 amigos para colocar em prática um plano de vingança que ele tinha bolado. E o plano era o seguinte, ele ia tacar fogo no circo, né? Provavelmente ele foi ali incentivado pelas notícias dos outros circos, né, da família, que tinha acontecido aquilo que a gente já soube, né? E, enfim, ele deve ter pesquisado, deveria saber do que tinha acontecido e teve essa ideia, né? Então ele chamou para fazer parte desse plano o José dos Santos, mais conhecido como Pardal, que era um ladrão que deveria estar na prisão, mas não estava. O Pardal estava cumprindo pena de 10 anos de cadeia, mas ele estava solto por conta de uma licença do diretor do presídio. Mais um dia normal, né, gente? Mais um dia normal no Brasil, né? E Dequinha também convidou Walter Rosa dos Santos, o Bigode, um morador de rua e alcoólatra. Os dois aceitaram participar desse plano. O Bigode comprou 1 litro de gasolina num posto por cerca de 20 cruzeiros e então os 3 foram até o circo. O espetáculo do dia 17 de dezembro já tinha começado e estava lotado. Debaixo das lonas novas do Gran Circus tinham cerca de 3.000 pessoas, sendo que 70% dessas pessoas eram crianças. Bigode e Dequinha deram um jeito de entrar no circo sem pagar os ingressos e sem serem vistos, porque se eles tivessem sido vistos, a gente já sabe o que aconteceria, né? Então eles passaram ali por debaixo das lonas novas e enquanto isso, o Pardal escondeu a gasolina e ficou esperando fora do circo.
Lá dentro, Bigode e Dequinha sentaram nos últimos degraus da arquibancada e assistiram às apresentações. Eles até aplaudiram e acompanharam. E quando deu por volta das 15h45, ou seja, às 3h45 da tarde, faltando poucos minutos para o espetáculo terminar, o Dequinha deu a ordem para o Bigode. Já era a hora. Mas aí o Bigode ficou com medo. Então ele disse para o Dequinha que o circo estava lotado de pessoas e que essa vingança poderia dar muito errado e que muitas pessoas poderiam morrer nessa besteira, né? Mas o Dequinha disse que ele estava invocado com um homem do circo e que esse homem do circo, entre aspas, tinha uma dívida com ele. Ele provavelmente estava se referindo ao Danilo, né, o dono do circo que tinha demitido ele. Mas ele também poderia estar se referindo aos outros, né, funcionários ali do circo, porque, como eu disse antes, o Dequinha tinha sido agredido e tinha entrado em confusão com mais de um deles, né? Então o Bigode e o Dequinha, eles saíram do circo por debaixo da lona e chamaram um pardal para ver o circo pegar fogo. Então o Dequinha mandou o Bigode jogar a gasolina. Então o Bigode e o Dequinha, eles saíram discretamente do circo ali por debaixo da lona e chamaram um pardal para que eles pudessem começar o plano e assistirem ao incêndio, né, ali por fora. Então o Dequinha começou a instruir o Bigode a derramar a gasolina. O Bigode derramou a gasolina em uma parte lateral da lona e depois falou pro Dequinha que já tinha feito a parte dele. Que se o Dequinha quisesse colocar mesmo fogo no Gran Circus, ele mesmo que acendesse o fósforo. E foi o que o Dequinha fez. Ele riscou o fósforo e jogou na lona. E aí, gente, o fogo se alastrou muito rapidamente. Do lado de dentro do circo, a trapezista Nena Stavanovic, que era a irmã do Danilo, ela estava se apresentando. Ela estava ali fazendo um número com piruetas e do alto, no meio dos pulos, ela viu o fogo se espalhar. E a Nena foi a primeira pessoa a gritar fogo. Depois que ela gritou fogo, a multidão também percebeu o que estava acontecendo e aí, como vocês imaginam, começou uma grande correria. Claro, todo mundo que estava assistindo o espetáculo tentou correr para poder procurar segurança do lado de fora. Muitos entraram em desespero. E segundo as testemunhas, os leões que estavam presos em jaulas rugiam com muito medo do que estava acontecendo. E todo mundo diz, né, que os animais sentem as coisas antes da gente. Então, por exemplo, tá vindo um furacão, que foi o que aconteceu aqui na Flórida, onde eu moro. Tá vindo um furacão, os animais, eles já começam a correr muito antes da gente, às vezes, porque eles sentem, né, a natureza, eles sentem e eles começam a fugir quando eles sentem o perigo. Provavelmente os leões deviam estar com muito medo e tadinhos, eles estavam presos, gente, presos, não tinham nem como fugir. A lona do circo tinha começado a derreter e, gente, muito fogo começava a ir em direção das pessoas, né? E para proteger o rosto, muitas pessoas colocaram os braços e as mãos na frente do rosto e por isso sofreram queimaduras de 3º grau nos braços. Era um momento apocalíptico, né, para essas pessoas, todo mundo tentando se salvar na correria pela vida. Muitas pessoas tropeçaram, caíram, e aí as pessoas caídas atrapalhavam quem vinha correndo ali, desesperado atrás. Essas pessoas que vinham atrás ou caíam por cima de quem já tinha caído antes, ou então pisoteavam as pessoas que estavam caídas no chão. Enfim, era aquela loucura, além do fogo, uma loucura acontecendo, né? E um dos 5 elefantes indianos do circo, chamado Semba, ele saiu correndo com medo do fogo. No caminho, ele pisoteou e machucou muita gente, mas na fuga, o Semba também abriu um grande buraco na lona, o que permitiu que várias pessoas saíssem do circo e conseguissem se salvar. Vou colocar aqui imagens desse elefante Semba, só para vocês terem noção dessas imagens, do que aconteceu naquele dia. Quão impressionante é ver isso, né? E lembra que eu falei para vocês que tinha sido anunciado que aquela lona nova do circo era de nylon? Então, gente, não era. Na verdade, o tecido era feito de algodão revestido de parafina, que são 2 materiais altamente inflamáveis. Em coisa de 10 ou 20 minutos, o Gran Circus foi todo devorado pelas chamas. Era um caos. 372 pessoas morreram na hora. Gente, quem tá aqui assistindo pelo YouTube ou Spotify, olha aqui agora na tela uma foto dos bombeiros tentando apagar os focos de incêndio. Durante esse resgate, vários voluntários que estavam ali tentando ajudar de alguma forma,
a resgatar essas vítimas, eles cogitaram levantar a lona que tinha caído. Mas os bombeiros impediram eles porque esse movimento poderia arrancar a pele das vítimas que tinham sido ali incineradas e que possivelmente ainda estavam vivas embaixo da lona. Ai, meu Deus. Gente, assistam essas imagens agora na tela, que são muito fortes, e eu também vou botar no site, então para quem quiser depois ver no site com mais calma, sempre tem no site do Casos Reais. Eu vou botar aqui imagens do que sobrou do circo depois do incêndio, e também do palhaço vendo os destroços do circo e chorando. São imagens muito fortes. E nesse dia, do dia 17 de dezembro, os médicos do estado do Rio de Janeiro estavam em greve. O Hospital Antônio Pedro, que era o maior hospital de Niterói, estava fechado. As pessoas tiveram que arrombar as portas do hospital e os médicos em greve foram convocados por rádio. Mais um dia também no Rio de Janeiro, onde as pessoas estão de greve, né? Tentando procurar por direitos básicos, né? Professores em greve, médicos em greve, taxistas em greve. Isso no Rio de Janeiro tem muito, porque, enfim, estão tentando procurar alguma coisa básica, né? Que às vezes não tem. Enfim, provavelmente naquela época também devia ser algo básico que estava faltando ali. Além disso, os médicos que não estavam ligados ao Estado, que atendiam em clínicas privadas, por exemplo, eles também pararam tudo o que estavam para poder ajudar. Os cinemas e teatros de Niterói e das cidades vizinhas, como por exemplo o Rio, capital, né? Capital não na época, mas o Rio, né? Tiveram que parar os espetáculos ou filmes que estavam passando para poder perguntar se tinham médicos na plateia. Todo mundo que pudesse contribuir estava sendo chamado. E claro que os hospitais ficaram super lotados, né? As vítimas esperavam por atendimento médico, deitadas nos corredores, sentadas no chão, em macas. E alguns pacientes tinham queimaduras de 3º grau em até 90% do corpo, gente. Para mim, o pior de tudo isso é que várias dessas vítimas que estavam sofrendo eram crianças, com seus corpos todos queimados. Os médicos perdiam vários pacientes porque eles não conseguiam socorrer todo mundo ao mesmo tempo. E durante coisa de 1 ou 2 semanas, esses médicos eles trabalharam sem parar para poder tentar ajudar essas vítimas desse incêndio. Porque, para quem não sabe, tratamento de queimadura, né, enfim, é um tratamento muito doloroso, muito complicado e não é imediato, né? Padres também foram chamados emergencialmente para darem a unção às vítimas que já se sabia que não tinham chances, né, de sobreviver ou que já tinham falecido, né? Então, nos dias seguintes a essa tragédia, várias pessoas famosas do Rio de Janeiro e do Brasil foram até Niterói para prestar máximo de apoio e auxílio às vítimas. Uma dessas pessoas importantes foi o presidente do Brasil na época, que era o João Goulart. As agências funerárias não conseguiam suprir a alta demanda por caixões. Então, o estádio de futebol de Niterói, o estádio Caio Martins, ele foi transformado em uma oficina improvisada para que carpinteiros da região pudessem trabalhar dia e noite para construir caixões. Os cemitérios municipais de Niterói também ficaram com os túmulos esgotados. Então, um terreno de roça na cidade de São Gonçalo, que é uma cidade vizinha de Niterói, foi usado como cemitério de emergência. O prefeito de Niterói da época, o Dalmo Oberlander, ele chamou 300 funcionários da prefeitura para abrir covas novas em um morro da região. 50 presos com bom comportamento também foram chamados para ajudar a cavar covas. Até onde se sabe, nenhum deles tentou fugir. Vou até colocar essas imagens das pessoas abrindo as covas novas, gente. Enfim, o incêndio do Gran Circus norte-americano gerou uma comoção internacional. Na época, até o Papa João XXIII, ele rezou missas em homenagem às vítimas do incêndio e também a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, uma instituição internacional para ajudar as crianças e adolescentes vulneráveis, doaram ali 1 milhão de cruzeiros para ajudar as vítimas do incêndio. Também os times Santos e o Botafogo fizeram ali uma partida beneficente no Maracanã. O principal suspeito de atear o fogo no circo foi Dequinha. Em 22 de dezembro de 1961, ele foi preso. E em seu depoimento à polícia, ele confessou ter tacado fogo na lona. Na época, ele alegou que, abre aspas, se eu soubesse que ia morrer tanta gente, eu não teria feito o que fiz. Fecha aspas. Ele foi julgado e considerado culpado. Em 24 de outubro de 62, o Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos de internação no manicômio.
Os homens que ajudaram ele a cometer esse crime também foram condenados. Bigode pegou 16 anos de cadeia e mais um ano em uma colônia agrícola, que é tipo um estabelecimento prisional, para quem está saindo ali do regime fechado e chegando na fase do semiaberto. E já o Pardal foi condenado a 14 anos e mais 2 anos em colônia agrícola. Dequinha ficou preso por vários anos na penitenciária Vieira Ferreira Neto, em Niterói. 11 anos depois do incêndio, em 26 de janeiro de 73, Dequinha escapou da cadeia. E menos de uma semana depois de fugir da prisão, ele foi morto a tiros. O corpo dele foi encontrado com 13 tiros no alto do morro Boa Vista, em Niterói. Quem matou Dequinha e por que matou nunca foi descoberto. Dequinha está enterrado no mesmo cemitério que foi construído às pressas para enterrar as vítimas da tragédia que ele cometeu. Essa tragédia do Gran Circus foi considerada como uma das maiores tragédias em local fechado que se tem notícia. Foram 503 mortos no total, 372 pessoas morreram na hora e 181 morreram durante os resgates ou no hospital. A maioria, como eu disse, eram crianças. Além disso, centenas de pessoas ficaram feridas. Muitas vítimas ficaram meses em coma. E com o passar dos anos, tiveram que ser submetidas a dezenas de enxertos de pele e cirurgias plásticas. Essa tragédia também deixou um trauma muito grande para as pessoas da cidade. Muitos cidadãos ficaram com medo de entrar em ambientes fechados, evitando por anos frequentar lugares cheios de gente. E alguns até deixaram de comer churrasco por causa do cheiro de carne queimada. O trauma foi muito grande, tão grande que até nossas ouvintes do Casos Reais, a Ludmila Abreu, eu sei que mora em Niterói, mas a Isa eu não tenho certeza, acredito que não. Porém, deve conhecer a cidade de alguma forma porque, gente, são pessoas de gerações, né? Por exemplo, a década de 60 é da minha mãe nasceu em 61. Então, tem muitos anos atrás. E até essa nova geração sabe, lembra, está presente, né? Então foi muito grande esse trauma e por conta disso, desse trauma gerado pelo incêndio, uma figura icônica do Brasil começou a sua história. E eu estou falando do Profeta Gentileza. Ele era um microempresário do setor de transporte que, quando soube dessa tragédia, afirmou ter recebido um chamado espiritual. Ele disse que ouviu vozes que pediram ele para abandonar o mundo material. Então ele vendeu tudo que ele tinha e ele se mudou ali para o local do incêndio e durante 4 anos ele criou uma horta e um campo de flores no chão onde o circo pegou fogo. E ele passou a confortar os familiares das vítimas com palavras de bondade. O nome desse profeta, na verdade, né, ele era muito conhecido como Profeta Gentileza, o nome dele era José Datrino. E depois desses 4 anos no local da tragédia, o Profeta Gentileza foi embora dali e passou a percorrer o Rio de Janeiro espalhando mensagens pelos viadutos e incentivando as pessoas a serem gentis umas com as outras. Você deve conhecer uma das frases mais famosas dele, que é, abre aspas, gentileza gera gentileza. Gente, eu chego a estar arrepiada aqui agora. É bizarro, né? É de verdade, eu chego a estar arrepiada e eu tô assim, com vontade até de chorar. Tem muito tempo que eu não me sinto assim fazendo um caso, mas esse caso realmente tocou. É um caso muito triste, mas que, enfim, a gente consegue trazer essa visão, assim, essa frase é muito legal, ver que realmente ele teve esse chamado e ficou muito conhecido no Rio de Janeiro. Eu já ouvi falar do poeta Gentileza, e eu aposto que ele deve ter ajudado muitas pessoas ali naquela época que precisavam de escutar alguma coisa, que precisavam ser confortados de alguma forma, né? Enfim, Danilo Stevanovic, o dono do Gran Circus, ele morreu em 2001, 40 anos depois da tragédia. Atualmente, o Gran Circus continua existindo, agora rebatizado de Le Cirque e sob a direção de George Stevanovic, que é sobrinho de Danilo. Então, todo final de episódio, eu venho aqui trazer as minhas opiniões, e a minha opinião, no caso, e também a do Lucas, que é o nosso roteirista aqui do podcast. E sempre eu gosto de dizer que isso aqui é o que eu acho, não é baseado em nada, é só o que eu acho. De tudo isso que eu vi, o que eu acho, minha opinião. E também eu gostaria muito de saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários, que eu sempre vejo todos os comentários, tá? Então deixa aí o que você achou. Gente, eu acho que claro que foi criminoso, foi um incêndio criminoso, porém
o Grand Circus, ele teve muitos incêndios, né? Teve 2 incêndios antes. Então, eles deveriam ter trabalhado um pouquinho mais nessa possibilidade de acontecer um incêndio de novo. Por mais que não tenha sido, por mais que não fosse um incêndio criminal, um incêndio criminoso, eu acho que deveriam ter sim tido mais algumas outras coisas para evitar com que isso acontecesse. Como, por exemplo, uma lona diferente. Eles, inclusive, sabiam disso, tanto que eles fizeram um anúncio dizendo que a lona era diferente, porque eles já estavam sendo associados a 2 outros incêndios, e isso não era legal para a imagem deles, então eles já falaram, a nossa lona mudou, então nada disso vai acontecer. E, inclusive, por saber desses incêndios anteriores, eu tenho quase certeza que isso não está em lugar nenhum, tá, gente? Mas eu tenho quase certeza que isso foi o que deu a ideia, né, de criar essa vingança, e essa vingança seria tacar fogo no circo, porque isso já tinha acontecido antes, e com certeza ele teve essa ideia a partir daí. Então, por exemplo, se tivessem seguranças ao redor, até tinha, mas uma segurança maior, ao redor tinha um porteiro, eu acho, deveria ter sim uma segurança maior, porque era muita gente ali dentro, saídas de emergência, não sei como funciona nesse caso de circo, tá? Hoje em dia eu acredito que tem mais saídas do que o normal para se algo aconteça, mas eu acho que naquele caso não era, tanto que um animal precisou passar por ali para poder criar um buraco maior para que mais pessoas conseguissem passar, né? Não que ele tenha feito isso porque ele pensou nisso, mas foi só um buraco maior ser criado para as pessoas conseguirem passar. Então, eu acredito que hoje devem ter circos aí, eu não sou especialista nisso, mas devem ter circos que tenham um buraco, algum jeito de abrir, e aí tem uma saída mais fácil para as pessoas. É muito triste que, de fato, seja a maioria dessas pessoas crianças, né? Porque é o circo, né, gente? O que tem dentro de circo? Crianças. Normalmente você leva ali um pai, né? Um casal, um pai, uma mãe, leva umas 3 criancinhas. Eu levo sua filha, hoje é o dia de eu levar para dar um passeio e tal. E por isso que a maioria ali que estavam ali dentro, e a maioria das vítimas eram crianças, porque é um lugar que tem um pai, assim, para 3 crianças. Um circo. Enfim. E, infelizmente, casos assim tiveram que acontecer para que essas coisas não aconteçam mais no futuro, né? E também serve aí de alerta. Eu também, gente, eu tenho muito nervoso às vezes de entrar em lugares muito fechados e que eu olho assim, eu só vejo uma saída e se imagina se todo mundo sair ao mesmo tempo, como é que funciona. Porém, a gente não pode viver com esse medo de que algo ruim sempre vai acontecer, essa ansiedade de que algo ruim sempre vai acontecer. A gente tem que sempre acreditar que o lugar que a gente vai, os lugares que a gente vai, que a gente está visitando, sejam lugares em que as pessoas se preocupem com a nossa segurança e que tenham tomado todas as iniciativas necessárias para que, se algo ruim aconteça, eles estejam preparados para o pior caso possível, né? Então, eu escolho acreditar nisso, porque não tem como a gente investigar cada lugar que a gente vai, né? Ai, meu Deus, vou no cinema hoje, eu vou investigar o que esse cinema tem de saída de emergência, ou o que já aconteceu. Não, né? A gente não tem como imaginar que uma coisa dessa vai acontecer. Porém, eu também não coloco só a culpa desse caso em específico a só o criminoso que fez isso, mas também, não, os criminosos que fizeram isso, mas também ao circo, porque isso poderia ter sido evitado, né? Isso poderia claramente ter sido evitado. Eu acho até muita idiotice a pessoa achar que vai tacar fogo num circo e você vai, de certa forma, prejudicar o dono, né? Ou prejudicar quem trabalha ali dentro. Claro que você vai prejudicar quem trabalha ali dentro, mas você vai prejudicar um monte de vida que não tem nada a ver com isso, né? Enfim. Muito triste esse caso, mas eu gostei de algumas informações que eu não sabia do Rio de Janeiro, como, por exemplo, que o Niterói foi capital, e também do Poeta Gentileza. Eu não sabia essa história, que ele tinha a ver com essa história. Eu cresci no Rio de Janeiro, escutei muito isso, mas não sabia dessa história. E eu achei legal essa mensagem no final, né? Gentileza gera gentileza, né? Porque se tudo lá no início tivesse começado com um pouquinho mais de gentileza, não tivesse feito uma agressão, tudo aquilo que a gente viu, né? Se tivesse tido um pouquinho de gentileza nesse caso, isso teria sido evitado. Se as pessoas tivessem sido gentis umas com as outras, essa vingança não aconteceria, esse caso não aconteceria. Então, eu acho que realmente
Eu achei interessante essa mensagem no final do episódio. Gentileza gerando gentileza. E esse caso teria sido evitado se talvez tivesse recebido... A gente pode receber coisas ruins, né, de outras pessoas, mas se a gente agir com gentileza sobre essas coisas ruins, a gente vai gerar coisas boas. Esse criminoso, ele não agiu com gentileza, então ele gerou coisas horríveis. E, enfim... Essa é a mensagem, né, gente? Agora eu quero escutar o que o Lucas tem pra dizer. Lucas, qual é a sua opinião sobre esse caso? Olá, Érica. Oi, gente, tudo certo? Aqui é o Lucas, sou roteirista do Casos Reais. E sobre esse caso do Gran Circus, eu queria trazer uma teoria que circula por aí. Uma teoria que eu, particularmente, não acredito que seja verdade, tá? Mas é interessante. Fica aí a teoria para vocês conhecerem. Mas ela não é comprovada e eu também não acredito nela. O que diz essa teoria? Que o Dequinha supostamente teria sido um bode expiatório, né? As autoridades precisavam encontrar rapidamente um culpado para o incêndio do circo, e aí usaram o Dequinha como um bode expiatório ali, supostamente, porque ele já tinha todo esse histórico de treta ali com o pessoal do circo, né? E que, na verdade, essa teoria diz que supostamente o motivo do incêndio ter acontecido teria sido um acidente, né, um curto-circuito, talvez alguma coisa ali que tinha acontecido, principalmente por conta de uma falta de fiscalização, né? Por exemplo, eles usaram essa lona é, que era altamente inflamável. A lona de nylon já seria inflamável, mas a outra, que tinha parafina, parece que ela seria muito mais inflamável, altamente inflamável, né? E aí não tinha fiscalização e acabaram culpando o Dequinha, né? Inclusive, dois circos, como a Erika já disse, da família Stevanovich já tinha pegado fogo. O Buffalo Bill tinha pegado fogo em 1951, no Rio de Janeiro, e o Shangri-La também tinha sido destruído pelas chamas em 1952, no Rio de Janeiro, né? E aí dizem que esse caso levou à condenação de um jovem que tinha origem pobre, com uma deficiência mental, e que algumas vítimas do caso, em teoria, não acreditam que ele teria sido capaz de realizar esse ato, né? Enfim, é uma teoria que circula por aí, ela não é comprovada. O que se sabe hoje, o que ficou ali na justiça, é que o Dequinha foi o responsável, que é o que eu particularmente também acredito, mas eu queria compartilhar que existe essa teoria por aí, tá bom? Essa visão um pouco revisionista do caso, que em teoria tira a culpa um pouco dele, mas que, como eu disse, não está comprovado e eu também não acredito. Oi, Érica. Oi, pessoal do Casos Reais. Meu nome é Ludmila Abreu. Eu sou uma grande fã do podcast. Sou uma viciada em true crime e uma grande amiga da Érica. E esse caso do Circo de Niterói marcou bastante a minha vida, porque ele aconteceu na minha cidade de Niterói. E na época que minha mãe era novinha, criança, os meus avós estavam com ingressos para o circo. E eles, minha mãe e meus 3 tios. E um dos meus tios passou muito mal na manhã do espetáculo. E eles não foram a esse fatídico dia. Então foi um livramento aí para nossa família. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Até a próxima quarta-feira. Tchau, pessoal. Não deixe de compartilhar nos seus stories que você escutou até aqui. Me marca, que eu reposto no meu Instagram. É isso, pessoal. Muito obrigada. Deixa um comentário aí embaixo dizendo a sua opinião.